Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Estamos hoje, mais uma vez, meditando na palavra de Deus e desta feita nós vamos conversar um pouco sobre a justificação. Falamos anteriormente sobre a regeneração e hoje vamos falar sobre a justificação. E a primeira pergunta que nós poderíamos fazer é: o que é justificação? E quando eu olho para o termo que é justificação, eu vou contemplar no dicionário secular, vou contemplar no dicionário evangélico, vou contemplar nos livros de teologia. Mas Sarcone nos diz que justificação é ato ou efeito de justificar-se, apresentação do motivo justo de um ato, fundamento, razão. E desta forma você vai contemplar do latim justificatio ou justification, que é igual à ação de justificar. E o que é justificar? É estabelecer a inocência ou mostrando a justiça do ato praticado. O júri popular justificou o réu. É estabelecer o fundamento ou a necessidade é legitimar, é desculpar. E assim sucessivamente. Você vai encontrar várias colocações feitas no grande dicionário de Sarcone da língua portuguesa. Se você olhar também no dicionário bíblico, por exemplo, o dicionário de Ingle, você vai encontrar que justificação trata-se de um ato divino por meio do qual Deus, infinitamente santo, declara o crente pecador justo e aceitável diante dele, em razão de seus pecados terem sido pagos na cruz por Cristo Jesus, como você pode encontrar em Romanos 3:24 ou em 1 Coríntios 1:30, o qual se nos tornou justiça. A justificação tem origem no manancial da graça de Deus. E você vai encontrar esse manancial lendo Tito, capítulo 3, versículos de 4 e 5. E sua operação é resultado do sacrifício redentor e propiciatório de Cristo, que satisfez todas as exigências da lei, como você pode ler em Romanos, capítulo 3, versos 24 e 25. Vou ler o texto para que você possa entender. Diz assim, Romanos 3, 24 e 25. 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou com propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, se você contemplar aí o contexto bíblico, a descrição bíblica a respeito da justificação, você ainda pode ler em Romanos, capítulo 5, verso 9. Vou fazer essa leitura também para que você possa entender que a ação da justificação não depende da sua pessoa nem da minha. Depende de você, por fé, receber o que Deus fez pelo homem através de Cristo Jesus. Romanos 5, 9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, por Cristo Jesus, ou pelo que Cristo fez, é que nós somos justificados. A justificação está fundamentada na fé e não em obras ou méritos humanos. Quando a gente olha a questão da fé, nós vamos contemplar em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que a palavra nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Você não vê, mas você precisa crer que Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou Jesus. Ele tomou a forma humana e na cruz do Calvário ele levou o teu e o meu pecado. Ele realmente nos justifica diante de Deus. É tanto que em Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que aquele que se aproxima de Deus precisa se aproximar pela fé. Ainda falando sobre o termo justificação, nós vamos contemplar que a justificação, como estava dizendo antes, está fundamentada na fé e não em obras ou méritos humanos. Veja que em Efésios 2, 8, a palavra nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. E no verso 10 fecha dizendo que nós fomos reservados para boas obras. Mas ainda falando sobre a justificação, você ainda pode encontrar em Romanos 3, 28 a 30, Romanos 4, verso 5, Romanos 5, verso 1 e Gálatas 2,16. Por meio dessa ação maravilhosa, Deus, o juiz infinitamente santo, declara justo o indivíduo que crê em Jesus. Por isso eu disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é Eusélia que diz, não, é em Hebreus 11,6. Romanos 8, do 31 ao 34, você vai encontrar
a ação gloriosa feita em teu e em meu favor, ou seja, em favor daquele que nele crê. De modo que o crente, agora justificado, deixa o grandioso tribunal de Deus, ciente de que outro, isto é, seu substituto, levou sua culpa e agora não há mais nenhuma acusação contra ele diante de Deus. Aí você lê Romanos 8:1 e lê os versos 33 e 34 do 8. A justificação não torna ninguém virtuoso e também não se refere à concessão de virtude com a qual antes, como tal. Pois se a gente olhar em Isaías 64:6, a palavra vai nos dizer claramente que os nossos atos de justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Só somos justificados exclusivamente por Cristo Jesus. Antes declara justificado o indivíduo a quem Deus passa a enxergar como alguém aperfeiçoado de uma vez por todas e para sempre por meio de seu Filho amado. Veja que em João capítulo 14, verso 6, Jesus deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Conforme escreveu Levítico, ele diz: portanto, pode-se afirmar que esta é a forma correta da justificação. O pecador se torna justo aos olhos de Deus quando está em Cristo, pois a própria palavra nos diz em 2 Coríntios 5:17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele é justificado graciosamente por Deus, sem nenhum mérito, não há nenhum mérito humano. Em razão de, por meio disso, por ter se tornado justo aos olhos de Deus, isso mediante a ação gloriosa de Cristo Jesus. Então, se você quer ser achado diante de Deus, lembre-se, você precisa confessar os seus pecados. Uma vez confessando os seus pecados e pedindo que seja lavado no sangue do Cordeiro, porque é em Isaías 1:18 que a palavra nos diz: se os nossos pecados estiver vermelho como a escarlate, quando passa o sangue de Jesus sobre nós, ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. O ser humano, para ficar mais alvo do que a neve e mais branco do que a lã, ele precisa ser justificado em Cristo Jesus, o Senhor. Porque só é através dessa ação que você e eu, seres humanos, que desfrutaremos da ação gloriosa de Deus se estivermos por trás da cruz de Cristo. Nos diz a palavra, na Bíblia de Estudo Reformado, a respeito do verso 4:25, o seguinte: a prova da justificação somente pela fé. No caso de Abraão, leva Paulo de volta ao fundamento de justificação na obra de Cristo, como está no capítulo 3, do verso 24 ao verso 26. Eu vou ler para nós. Olha, capítulo 3, versos de 24 a 26. Diz assim o texto: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Somos justificados mediante a ação gloriosa realizada por Cristo na cruz. Não foi em vão que Jesus disse no alto da cruz: tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte e a ressurreição de Cristo são aspectos indivisíveis, mas distintos de sua única obra salvadora. Em sua morte, Cristo suportou a penalidade legal por nossa culpa. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, o Pai vindicou Jesus, anulando a sentença de morte e declarando justo. Essa vindicação fundamenta nossa justificação por meio de nossa união com Cristo. Veja que na oração sacerdotal de Jesus, ele ora ao Pai e pede ao Pai que nós, nele, sejamos um. Ele pede para que sejamos um. Aí vem uma perguntinha: você já é um em Deus? Para você responder isso, você precisa estar por trás da cruz de Cristo. Se você estiver por trás da cruz de Cristo, você pode dizer: eu sou um diante de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. No Novo Dicionário de Teologia, você vai encontrar a respeito do termo justificação a seguinte colocação: termo que significaria basicamente o ato pelo qual o juiz ou grupo de juízes aceitava considerar e sustentar a argumentação, as provas e os testemunhos apresentados em favor de sua causa ou pleito, por qualquer das partes, fosse acusadora ou acusada, em ação disputada perante ele.
particularmente no tribunal hebraico, em que essa imagem se origina, e todos os casos consistiam apenas em acusadores e acusados, não havendo promotor público nem advogado. Tendo ouvido as partes, acusador e acusado, suas alegações, provas, testemunhos, etc., o juiz ou tribunal fazia então seu pronunciamento em favor de uma delas, ou do acusador ou do acusado, justificando-a com isso. Se fosse um pronunciamento a favor do acusado, esse ato seria considerado a absolvição, ou livramento da acusação que lhe fora feita. A pessoa justificada era considerada justa, reta. Sobre essa terminologia, vê que importância tem você e eu compreendermos o que é justificação, o que é ser justificado. Não como uma descrição de seu caráter moral, mas sim como uma afirmação de seu estado perante o tribunal. Estado que, idealmente, deveria ser equiparado pelo seu caráter, mas esta não é aqui a questão. Essa figura do tribunal é usada nas Escrituras, ou seja, na Bíblia, para elucidar o relacionamento de Deus para com Israel, ou de Deus para com o seu povo, ou de Deus com o povo do pacto. A justificação denota a ação de Deus em restaurar a sorte de Israel após ele haver sido oprimido. É como se Israel, ou alguém em Israel, fosse réu, inocente em um julgamento. Você pode também ler Salmo 43, verso 1, Salmo 135, verso 14, Isaías, capítulo 50, verso 8, Lucas, capítulo 18, verso 7, cuja causa é defendida e sustentada pelo justo Deus do pacto. Quando os problemas de Israel aumentam, no período pós-exílio, torna-se cada vez mais claro vir a ser necessário um dia de julgamento final, quando Deus corrigirá todos os erros e justificará seu povo de uma vez por todas. Você já faz parte desse povo que vai ser justificado? Se não, hoje o Senhor está te dando a oportunidade de você entender que o ser humano só é justificado diante dele mediante o ato glorioso que foi realizado por Cristo Jesus na cruz. Essa noção intimamente relacionada à esperança da ressurreição. A justificação por Deus de Israel após seu sofrimento, ou seja, o sofrimento que Jesus suportou, indo até a cruz, recebendo uma coroa de espinho, recebendo cravo nas mãos e nos pés, recebendo uma lança do seu lado. E tudo isso ele fez por amor daquele que nele crê. Se você crê que Jesus fez isso por você, você vai ser apresentado por ele diante do Pai. E você vai ter dele a bênção gloriosa de ser chamado de filho. Veja que em o Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra nos diz assim, que ele, Jesus, veio para o que era seu, ou seja, para os judeus. Veio para os que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos que recebem Jesus, deixa de ser criatura e passa a ser filho. E isto acontece diante de Deus, mediante a ação gloriosa realizada por Cristo Jesus, e assim te justifica como um ser justo por causa da ação dele. Então, a justificação por Deus de Israel após seu sofrimento, o qual eu acabei de descrever o sofrimento de Cristo, é firmemente sustentada no Novo Testamento. Ou seja, você vai encontrar essa justificação ou esta explicação a partir de Mateus e vai até Apocalipse, demonstrando o que fora descrito no Antigo Testamento e se concretizando em Cristo Jesus, o Senhor. Você ainda pode contemplar no Novo Dicionário de Teologia a seguinte colocação. Ao mesmo tempo, porém, a expectativa de Israel é radicalmente redefinida no Novo Testamento. Com o seu bom acolhimento aos acusados e pecadores, Jesus está determinando a justificação de Deus do grupo errado de Israel. Os pobres, os humildes, os desprezados. Eu lhes digo que este homem foi para casa justificado diante de Deus. Quem? O cobrador de impostos. E não o outro, o fariseu. Como você pode ver em Lucas, capítulo 18, verso 14. Como clímax bem coerente com seu paradoxal ministério, Jesus é levado à cruz, condenado aparentemente por Deus. A ressurreição, no entanto, é imediatamente percebida pelos discípulos como a justificação de Deus ou de Jesus. Você pode ver isto em Atos, capítulo 3, verso 14, verso 15, verso 26. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Deus finalmente age dentro da história humana, identificando o seu povo do pacto e mostrando que Jesus, o rei dos judeus, tão somente e legitimamente representava seu povo. É Jesus quem representa o ser humano
diante de Deus. Quando você lê no Novo Testamento as colocações feitas por Paulo e por Tiago, você vai encontrar que, embora a doutrina da justificação seja de modo muito raro discutida no Novo Testamento, seu fato é evidente por toda parte das Escrituras. A isso de Gênesis a Apocalipse. Porque em Gênesis 3,15, Deus diz à serpente que ia enviar um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus redefine seu povo do pacto em torno de Jesus. Todo aquele que nele crê, seja judeu ou gentil, ele passa a ser um ser justificado diante de Deus mediante a ação gloriosa realizada por Cristo Jesus. Toda a missão apostólica cristã é construída sobre esse fundamento. A Paulo, no entanto, cabe articular essa convicção plenamente, dela extraindo as implicações. Ele o faz em momento adequado, quando levanta a questão da identidade do povo do pacto. Aí você lê Romanos, capítulo 3, do verso 21 a capítulo 4, verso 25. Você também lê Romanos, capítulo 9, verso 30 até capítulo 10, verso 13. Você também lê em Filipenses, capítulo 3, versos do 2 ao 11. Que são pontos que vão mostrar claramente a questão da justificação. A questão da justificação é um assunto de membresia do pacto. A questão subjacente, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3 e 4, é a de quem são os verdadeiros filhos de Abraão. Veja que quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa que nele seriam benditas todas as famílias da fé, todas as famílias da terra. Mas essa justificação, ela se dá mediante a fé. A resposta de Paulo é que a membresia pertence a todos os que creem no Evangelho de Jesus, seja qual for sua origem, ou seja, judeu ou gentil. Por isso que ele faz a ênfase, seja qual for sua origem, nacionalidade, etnia ou moral. A base desse veredito é a morte vicária, representativa, e a ressurreição do próprio Jesus. Em vista do pecado universal, Deus somente poderá manter um pacto com os seres humanos, se o pecado destes for considerado e solucionado, o que é alcançado pelo próprio Deus com a morte de seu filho, como mostra em Romanos, capítulo 3, verso de 24 a 26, texto que eu já li para nós. Você também ainda pode encontrar em Romanos 5, verso 8 e verso 9. Jesus toma para si a maldição. É tanto que você lê em Isaías, capítulo 53, você vai encontrar que ele foi moído por causa dos nossos pecados. Jesus toma para si a maldição que teria evitado que a bênção prometida de Deus pudesse ser cumprida, conforme Gálatas, capítulo 3, versículo de 10 a 14. A ressurreição é a declaração de Deus de que Jesus e, consequentemente, seu povo são justos perante ele, conforme Romanos 4, 24 e 25, texto que também já li. O veredito emitido na presente era, com base na fé, conforme Romanos capítulo 3, do 21 ao 26, antecipa corretamente o veredito a ser emitido no julgamento final, com base na vida total, conforme você encontra em Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 16. Por isso, é importante que você entenda que não são seus atos que lhe justificam diante de Deus, mas são os atos realizados por Cristo Jesus. Pois volto a repetir, que o profeta Isaías nos diz claramente em Isaías 64, 6, que os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapo de imundícia. Agora, o ato que Cristo realizou em teu e em meu favor, esse nos justifica diante de Deus. A justificação estabelece, portanto, como nova entidade a igreja, o Israel renovado, diferente qualitativamente tanto do judeu quanto do grego ou do gentil, transcendendo as barreiras éticas, nacionais e sociais, como você pode ver em Gálatas 3:28. A parte mais crucial para Paulo nesse ponto era uma dupla convicção de que não somente os convertidos pagãos ao cristianismo não precisavam se tornar judeus a fim de pertencerem plenamente ao povo de Deus, mas também que a tentativa de fazer isso seria uma verdadeira renúncia ao Evangelho, implicando que a obra de Cristo na cruz era insuficiente ou mesmo desnecessária. Quando Paulo faz essa colocação a respeito do ser circuncidado ou não, ele mostra que a ação da salvação não está na circuncisão que o ser humano passar, mas sim na ação realizada por Cristo Jesus na cruz. Você pode ver isso em Gálatas capítulo 2, verso 21, ou capítulo 5, verso 4 a 6. Ao mesmo tempo, no entanto, Paulo adverte os pagãos convertidos, ou seja, os não-judeus, contra o erro oposto, imaginar que os judeus devessem ficar para sempre sem esperança. Imagem espelhada no próprio erro judeu, característico e que alguns teólogos pós-reforma nem sempre têm evitado. Precisamos olhar claramente o que a palavra nos diz em Romanos capítulo 11, verso do 13 ao 24.
Justificação pela fé é uma abreviação de justificação pela graça mediante a fé. E pelo menos no pensamento de Paulo nada tem que ver com o assumir-se. Por isso, uma suspeita para com a boa conduta. Pelo contrário, Paulo espera que os convertidos vivam de maneira apropriada a sua condição de membros do pacto, como você pode ver em Romanos 6. Isso se torna realmente indispensável se a fé não for simulada, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Sua polêmica contra as obras da lei, na verdade, não é dirigida contra aqueles que tentavam ganhar a membresia do pacto por meio de guardar a lei judaica. Tais pessoas, ao que parece, não teriam existido no primeiro século, mas sim contra os que procuravam provar sua membresia no pacto mediante a obediência à lei judaica. Contra esses, Paulo argumenta que a lei não pode, de fato, ser guardada perfeitamente. Ela simplesmente salienta o pecado. Letra B. Essa tentativa restringiria o pacto somente àqueles que seguem a lei judaica, enquanto o desejo de Deus agora é o de um povo, ou uma família universal, como você pode encontrar em Romanos 3, do verso 27 ao 31. Gálatas, capítulo 3, do verso 15 ao 22. Isso significa também que Tiago, em capítulo 2, verso 14 a 26, não está em conflito com Paulo, mas sim expressa a mesma verdade de uma perspectiva diferente. A fé que Tiago considera insuficiente é a do simples e vazio monoteísmo judaico, conforme Tiago 2, 19. Enquanto a fé de Abraão, por meio da qual Deus o declara participante do pacto, em Gênesis capítulo 15, Tiago 2, verso 23, é simplesmente cumprida logo depois em Gênesis capítulo 22 e que você também pode ver em Tiago 2, 21. Aqui fizemos uma breve conotação a respeito da justificação, pois você poderia encontrar vários contextos, várias explicações a respeito da mesma. Você, por exemplo, que tem a Bíblia, pregação expositiva, sermões, estudo e reflexões de Hernando Dias Lopes, você vai ter toda uma leitura sobre a justificação pela fé, e ele esclarece que é um ato exclusivo de Deus e faz exemplificações e mostra frutos a respeito dessa ação gloriosa que Deus realiza em favor daqueles que nele crêem. Se você pega a Bíblia de estudo de MacArthur, você vai ter uma colocação a respeito dessa ação gloriosa de Deus em favor daqueles que nele crêem. Ele mostra a importância da justificação e que você só a recebe por fé e não por vista. Já se você pega a Bíblia de estudo missionário, você vai ter toda uma conotação a respeito da justificação e nos convida a fazer a leitura de todo o capítulo 4, fazendo a leitura a partir de Abraão e depois faz a conotação a respeito do Messias. E assim você pode ir verificando claramente a importância de você entender. Se você pega a Bíblia apologética, você vai encontrar que a justificação pela fé é parte integrante da salvação presente que Deus nos oferece quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor. É Ele quem nos justifica diante de Deus. Isto você vai encontrar na Bíblia apologética. Mas além disso, se você tiver um livro de teologia, você vai contemplar no de Grune, por exemplo, no capítulo 36, que ele vai tratar a respeito da justificação. Se você tiver a Bíblia de estudo visual com infográfico, você vai contemplar que a salvação só pode ser encontrada por meio da morte sacrificial de Jesus na cruz. Ou seja, sem Jesus, o ser humano não é justificado. Sem Jesus, o ser humano não é salvo. Se você tem a Bíblia do discipulado, você vai contemplar as colocações que são feitas mediante as indagações ou explicações que são dadas com várias importâncias. E assim você vai, independente de qual seja a sua Bíblia, o texto bíblico é claro para nós que o ser humano só se encontra na presença de Deus mediante Jesus. Seja a sua Bíblia, uma Bíblia de estudo conselheira, ou outras Bíblias, a Bíblia de estudo de Genebra, etc. Você vai contemplar que Jesus foi quem disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus nos abençoe.